Um salve para você que acompanha o nosso canal, eu sou o professor Krause e eu estou aqui na Livraria Leitura do Manaíra Shopping para falar com você sobre um grande pensador das ciências sociais, o francês Pierre Bourdieu. Aproveita que você está aí e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aí uma curtida, um comentário, compartilha o vídeo, porque você sabe que estará compartilhando o conteúdo. Pierre Bourdieu, um dos grandes teóricos sociais dos últimos tempos, tem grandes contribuições para nos dar. Bourdieu entendia que pensadores clássicos como Durkheim, como Weber, como Marx, eles têm muito a dizer para nós compreendermos o que está acontecendo no mundo e na sociedade. Bourdieu entende que tanto o meio social faz o indivíduo, quanto o indivíduo faz a sociedade. Ele leva em consideração aí o pensamento weberiano, principalmente, mas uma certa articulação com o pensamento durkheimiano. Agora é importante que se diga que, de acordo com Bourdieu, essas relações são relações de desigualdade. E aí a gente está chamando para o papo Karl Marx e a sua ideia de capital. Então, inclusive, é importante pontuar que a visão de Bourdieu é uma visão crítica a respeito da política e da educação. Porque para ele a educação ela reproduz as desigualdades. Ela não serve, como muitos acreditam, para estabelecer a meritocracia ou para viabilizar uma mobilidade social. Na verdade, há uma grande reprodução da desigualdade. Agora é importante que se diga também que Bourdieu compreende que não existe apenas um tipo de capital, como foi amplamente trabalhado por Marx, que é o capital econômico, que seria o equivalente ao dinheiro e aos bens. Ele fala também sobre o capital cultural, que seria o conhecimento e o saber. Ele fala sobre o capital social, que seriam os nossos contatos e bons relacionamentos, sobre o capital simbólico, que é a imagem associada à beleza, ou a status, ou à fama, e ele entende que esses capitais podem atuar de forma independente e podem ajudar uns aos outros. Mas uma coisa é fato, nessa vida em sociedade, onde tanto o meio cria o indivíduo cria o meio, há uma desigualdade do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista social e do ponto de vista simbólico. Um outro conceito importante de Bourdieu é o conceito de hábitos, que seria a internalização de valores e princípios que acabam constituindo o nosso estilo de vida e a nossa visão de mundo. Bourdieu escreve ou descreve o hábitos como uma estrutura estruturante, ou seja, existe fora de nós, mas existe em nós, como por exemplo o capitalismo. O capitalismo existe enquanto sistema, mas existe em nós enquanto atividades capitalistas desenvolvidas por cada um de nós. Então, o hábitos, ele é fruto dessa equação do nosso intercâmbio, do nosso diálogo com o meio e do meio para conosco. É importante que se diga também a respeito de Bourdieu sobre o conceito de campo. Campo é um espaço específico que possui uma configuração específica e em cada campo nós vamos atuar de uma forma diferente e essa atuação ela requer de nós os nossos capitais. E geralmente um capital vai ser cobrado de forma mais, vamos dizer assim, específica. Se a gente pensar, por exemplo, na universidade, o capital que vai ser mais cobrado de nós naquele campo é o capital cultural. Se a gente pensar, por exemplo, numa academia, o capital que vai ser mais cobrado lá é o capital simbólico. Então, é importante dizer a relação, descrever a relação do campo com os capitais. O capital econômico, o capital cultural, o capital social e o capital simbólico, certo? É importante que se fale também, nesse nosso papo sobre Bourdieu, sobre violência simbólica. A violência simbólica é uma espécie de coação que não é física. É uma dor que pode ser social, psicológica, emocional. Pode ser também considerado como constrangimento, desconforto ou estranhamento, que é fruto justamente da incompatibilidade do nível de capital que o indivíduo tem com o capital que alguns indivíduos têm ou com o capital que é cobrado em um determinado campo. Então, por exemplo, se você está com uma roupa mais à vontade, digamos assim, você chega num determinado ambiente onde todo mundo está muito bem vestido, vai acontecer uma violência simbólica. Você vai sentir um desconforto, um constrangimento, um estranhamento, que é fruto dessa incompatibilidade. Mas existem N exemplos de violência simbólica que nós poderíamos citar, mas é importante que você tenha isso em mente. Há uma espécie de desconforto, uma espécie de dor que é social, que é emocional, que é psicológica, fruto desse descompasso, desse contraste no nível de capital. Bourdieu também fala sobre a dominação masculina, que é justamente a naturalização da superioridade do homem sobre a mulher. Há uma espera, Bourdieu faz na sua pesquisa, há uma espera, uma expectativa para que o homem tenha sempre mais capital do que a mulher, independente do campo. Quando acontece o contrário, geralmente acontece esse desconforto, essa violência simbólica. Então as mulheres são colocadas numa condição meio que de inferioridade
porque nós naturalizamos a superioridade dos homens. E Bourdieu, evidentemente, vai fazer uma reflexão crítica acerca disso. Mais uma vez, eu quero chamar sua atenção para continuar acompanhando o nosso canal, para deixar o teu like e para se inscrever aqui e chamar o seu pessoal, a sua galera para acompanhar o nosso trabalho. É sempre bom receber você aqui. Um salve mais uma vez e muito sucesso!